E aí, gente? Hoje a gente vai resolver a questão 163 do caderno amarelo de 2017. É uma questão sobre trigonometria e mais especificamente sobre lei dos cossenos. Se você tem dúvida nesse assunto, fica aqui. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso cujo comprimento das hastes é 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será: alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 4 e alternativa E, 5. Então vamos lá, o desenho da questão ele diz que aqui a gente tem um compasso aberto formando a circunferência, ok? Esse daqui seria o raio, considera que aqui tá no meio, tá? Não tá certinho, mas tudo bem. Esse daqui seria o raio da circunferência. A gente tem algumas informações também, né? Que o comprimento das hastes do nosso compasso é de 10 centímetros. Eu vou escrever isso aqui. E além disso, no exercício fala que a projetista usou um ângulo de 120 graus, né, na hora que ela abriu o compasso. Então esse ângulo interno aqui é 120 graus, tá? E detalhe, o exercício ele dá um dado para a gente utilizar, que é esse daqui, raiz de 3 aproximadamente 1,7. Então a gente vai usar essa aproximação nos nossos cálculos, beleza? Para a gente descobrir o valor do raio, que é essa medida aqui de C até B, a gente precisa fazer o quê? A gente pode usar uma relação que a gente conhece, que é a lei dos cossenos, ok? Então, a gente tem a medida de dois lados, tem o ângulo entre eles, dentro de um triângulo qualquer, então a gente consegue descobrir a medida do terceiro lado, usando a lei dos cossenos. E é isso que a gente vai fazer aqui do lado, beleza? Então, eu coloquei aqui a nossa lei dos cossenos, né? Usando esse triângulo aqui, ABC, formado pelo compasso aberto, ok? Então, a gente tem que CB ao quadrado, que é o lado que a gente não conhece a medida, que seria o raio. Então, eu vou escrever aqui R. R ao quadrado é igual a AC ao quadrado e a medida de AC é 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado. Mais AB ao quadrado, AB também mede 10, então mais 10 ao quadrado, menos duas vezes o AC de novo, que é 10, o AB de novo, que é 10, e o cosseno do ângulo θ, que seria o ângulo entre AC e AB, que é esse ângulo aqui, que é 120 graus. Ok? Agora vamos fazer esse cálculo, vamos calcular essas potências, o cosseno, etc, beleza? Então, a gente fica com R ao quadrado igual 10 ao quadrado dá 100. 10 ao quadrado de novo também dá 100. Menos 2 vezes 10 dá 20, vezes 10, 200. Para descobrir o cosseno de 120, vamos observar o ciclo trigonométrico, certo? A gente tem aqui o ciclo e a gente tem aqui o ângulo de 120 graus, ok? Esse ângulo ele vai ficar mais ou menos na mesma linha aqui do que o ângulo de 60 graus, ok? Porque aqui é 180 menos 60 dá 120, ok? Então, eles vão ficar na mesma altura. O seno dos dois é igual e o cosseno de um é o oposto do outro. O cosseno de 60 a gente sabe que é meio.
Então, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Então, é isso que a gente vai usar aqui. Ok? Agora, vamos fazer esse cálculo, né? R ao quadrado igual 100 mais 100 dá 200, menos 200 vezes menos meio, né? Menos com menos dá mais. Então, essa multiplicação vai ficar positiva. 200 vezes meio dá 100. Então, R ao quadrado igual a 300. Com isso, a gente tem que R é a raiz de 300. Certo? Agora, a raiz de 300, a gente pode quebrar em raiz de 3 vezes raiz de 100, porque 300 é 3 vezes 100, ok? Raiz de 3 é 1,7 pelo dado do exercício. E raiz de 100 é 10. Então, o meu R vai dar 17. Essa é a medida do raio e é 17 centímetros, né? Porque a gente está trabalhando com centímetros. Então, aqui, centímetros. E agora, olhando aquela tabela que tinha no exercício, a gente tem que o 17 está entre 15, né? Maior do que 15 e menor ou igual a 21. Então, é a nossa alternativa D, que corresponde à quarta linha lá, ao quarto material da tabela, ok? Alternativa D. Beleza? Então, agora vamos resumir um pouquinho essa parte de trigonometria. Para começar, lá no comecinho, né, quando a gente tem trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem o quê? Que dado um ângulo interno, né, no caso aqui eu peguei esse θ, mas eu poderia pegar os outros, a gente tem que o seno desse ângulo θ é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa, então aqui no caso C sobre B. O cosseno dele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, no caso A sobre B. E a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente, no caso C sobre A, ok? Passando para o ciclo trigonométrico, a gente tem o quê? Que, dado o ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio 1, tá? Então, esse raio aqui da circunferência é médio 1. Cada ângulo que a gente pegar aqui de abertura, partindo dessa linha aqui horizontal, a gente vai ter um ângulo e a gente consegue, traçando essa reta aqui, encontrar esses dois pontos, né? Esse primeiro ponto aqui que dá nessa reta vertical, que é tangente à circunferência, a gente acha a medida da tangente do ângulo θ, ok? Se você tem dúvida de como achar o porquê que essa é a medida da tangente, você deixa aqui nos comentários que a gente faz uma aulinha explicando por que essa medida aqui é a tangente do ângulo θ, ok? Aqui, se eu pegar esse ponto que intercepta a circunferência e pegar essa linha vertical aqui, até chegar nessa linha horizontal, eu tenho um segmento que é a medida do seno do ângulo θ. E se eu pegar desse ponto aqui, né, que é onde o segmento desce, intercepta aqui essa linha horizontal, até esse ponto aqui, que seria o centro da circunferência, eu tenho a medida do cosseno do ângulo θ, ok? Além disso, a gente tem duas relações interessantes. A lei dos senos e a lei dos cossenos, que foi a que a gente usou no exercício. A lei dos senos, eu pego um triângulo qualquer, certo? Eu tenho as medidas dos ângulos internos, alfa, beta e gama, tem as medidas dos lados, A, B e C, ok? E eu tenho uma relação, eu pego o lado oposto ao ângulo sobre o seno desse ângulo, que vai ser igual para todos. Então, se eu pegar aqui o lado A sobre o seno de alfa, certo? Ó, o A é oposto a alfa, eu tenho que isso vai ser igual se eu pegar o lado B sobre o seno de beta. Então, são a mesma razão, ok? E isso também vai ser igual se eu pegar o lado C e o seno de gama, certo? Essa razão vai ser sempre constante. Além disso, a gente tem a lei dos cossenos, que foi a que a gente usou, e a gente precisa ter o quê? A medida de dois lados, pelo menos, do triângulo e a medida do ângulo entre eles. Com isso, a gente consegue determinar a medida do outro lado, ok? Então, aqui, se eu tiver o lado B, o lado C e o ângulo θ, eu consigo achar a medida de A, que foi isso que a gente fez no exercício. Então, aqui, a gente tem essa relação para achar a medida de A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo θ, beleza?
Então esse é mais ou menos um resumo do que a gente precisa saber sobre trigonometria, né? Começando na parte do triângulo retângulo, que a gente vê lá no ensino fundamental, passando pelo ciclo trigonométrico e terminando nessas duas relações, ok? Tem mais coisas, só que isso daqui é o basicão. Depois a gente entra em função trigonométrica e daí tem todas aquelas coisas que vocês estudaram no ensino médio, né? Provavelmente você está fazendo Enem, você já estudou isso. Isso daí pode ser assunto de um próximo vídeo, então se você tem dúvida em funções trigonométricas, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo especialmente para você, beleza? E essa foi a nossa aula sobre trigonometria. Se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários o tema que você quer ver no próximo vídeo. E lembre-se, a gente tá junto!